Mas deu certo. Shalom, shalom, bom dia. Vamos a mais um dia, né, dessa contagem. E uma honra tá aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo e consigam me entender, né, com essa voz de, como diz os antigos, essa voz de taquara rachada. Foram dias tremendos, queridos. Eu sei que vocês viveram um pouquinho, né, de tudo que nós temos vivido. Amém, pastor. Foi uma alegria partilhar do congresso com vocês. Foi uma alegria ontem partilhar da peça com vocês. E tem sido um tempo tremendo, né? Já quero aqui louvar a Deus pela vida do apóstolo Éder, da apóstola Lu, dos filhos, né, da casa ministerial deles. Por tanto amor, por tanto carinho, por não reter, né, aquilo que o Senhor tem dado a eles. Eles não reterem, não se preocuparem em distribuir, em compartilhar conosco uma porção daquilo que eles têm sido. E vamos lá, né? A gente está aí na contagem do Homer. Eu não sei o entendimento de vocês acerca da contagem, se já tem pessoas que são, irmãos que são acostumados a contar, ou se estão começando agora, né? Eu vou ler aqui o que vocês estão falando. É, estão perguntando se eu fico emocionada com as festas. Na verdade, para mim, as festas, elas são únicas, apesar de celebrarmos todos os anos, né, as mesmas festas. Mas para mim elas são únicas e na verdade, é, eu sei o que elas fizeram na minha vida, né? Na verdade, um todo, mas as festas fazem parte do voltar a esses princípios, né? E eu posso dizer que a minha vida tem um antes e um depois desses princípios, em tudo, irmãos, em absolutamente tudo. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 7 anos atrás. Apesar de ter quase 30 anos de convertida, eu não sou a mesma pessoa. É, tudo mudou na minha vida, tudo, minha mentalidade mudou. Engraçado, né, porque é, a gente pensa que as festas é só celebrar a festa e tá tudo certo, e não vai ter muita mudança, e não é assim. Guerras que eu travava no passado, comigo mesmo, né, de comportamentos, de temperamento. Já falei com vocês isso, né, eu sempre falo, eu sou sanguínea colérica, descendente de índio com italiano. Não tem como isso dar bom, irmãos. Não tem. Uma pessoa explosiva. E hoje eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma. Realmente houve um alinhamento na minha vida. Então as festas são um xodó no meu coração. Eu amo celebrar, eu amo praticar, eu amo fazer o melhor, sabe? Eu brinco aqui na igreja que cada festa aqui é um evento. Cada festa é um momento, assim, e a gente vai atrás de decoração, de soplar, de cor, de não sei o quê. É um evento, porque eu quero fazer o melhor. Porque eu entendi que a festa é o Senhor nos chamando para a mesa com Ele. E, e eu quero preparar uma mesa natural, que seja agradável a Ele, para sentar com Ele na mesa espiritual. Então, são momentos únicos. E a contagem do Homer faz parte desse momento. Queridos, eu sei que que vários irmãos aqui seguem o meu canal. Quando a gente terminar aqui, eu vou fazer um vídeo explicando acerca da contagem do Homer. Não vou fazer aqui porque a direção do AP foi para a gente falar sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Nós começamos ontem com a Adriana, né? Que foi uma palavra tremenda, uma palavra doce, uma palavra cheia de vida do Espírito. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Nessa primeira semana, a gente vai estar falando sobre o Espírito do Senhor, né? Mas eu quero ler com vocês alguns textos que falam sobre
os 7 Espíritos de Deus, e trazer um pouquinho de conhecimento, entendimento. Vão perdoando aí, queridos. Eu tô bem gripada, com tosse, então posso ter uma crise de tosse a qualquer momento. Então a gente vai ler alguns textos que falam acerca disso, porque eu quero trazer alguns conceitos, alguns fundamentos acerca dos 7 Espíritos de Deus. Tô com água aqui, ó. Com água porque não tem jeito. Água, pastilha, remédio. O spray de garganta já acabou, daqui a pouco vou sair para comprar outro. Aqui em Ariquemes, queridos, está um surto disso, né? De virose, dengue, influenza, Covid, está um surto aqui. E esses dias, congresso e peça, né? Eu estava muito ativa, então eu estava dormindo pouco, comendo pouco, minha imunidade baixou. E daí é um quadro perfeito, né? Para ficar gripada. Mas já estou me melhorando. Então eu quero trazer alguns fundamentos, porque a gente vê na igreja, no contexto geral da igreja, que a gente fala muito sobre Deus, né? Sobre quem é Deus, Jesus, o ponto principal, mas pouco se é falado sobre o Espírito Santo. E quando é falado sobre o Espírito Santo, é colocado como se somente ele fosse uma força de poder para me levar a falar em línguas, para me fazer rodar, cair, sapatear. E na verdade, sabe, né, que o Espírito Santo é uma pessoa, mas quem é essa pessoa? Vamos lá, irmãos, nosso dia a dia. Se a gente analisar no nosso dia a dia, são poucas pessoas que se relacionam com o Espírito no dia a dia. A gente busca Jesus, né? E tem que buscar mesmo. Mas nós nos esquecemos de alguns princípios, como, por exemplo, o Espírito também é Deus. E da mesma forma como Jesus desceu do céu e veio habitar aqui como homem, o Espírito também desceu do céu e veio habitar dentro do homem. Então, a obra de Jesus, ela tem uma continuidade. Amém, Paula. Vou fazer isso. Ela tem uma continuidade através do Espírito. Eu quero ler com vocês, começando em Isaías, que é a base, né, dessas 7 semanas. Isaías, capítulo 11, versículo 2, se você está com a sua Bíblia aí, se você está anotando. Diz assim: repousará sobre ele quem? Sobre Jesus. O Espírito do Senhor, que é o primeiro ponto, né, que nós falaremos durante esses primeiros 7 dias. O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, Isaías, né, como é conhecido, o profeta messiânico, ele tem uma revelação acerca da pessoa de Jesus, e dentro dessa revelação acerca da pessoa de Jesus, ele declara que sobre Jesus vai repousar o Espírito de Deus. E quem é esse Espírito de Deus? Ele vem cheio do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. E a gente vê isso acontecendo quando Jesus é batizado e o Espírito vem em forma de pomba e pousa sobre, né? E é o que diz aqui nesse texto, vai repousar sobre ele, sobre Jesus. Então, Jesus é cheio dessas características da pessoa do Espírito. E a gente vê no final, em Apocalipse 4:5, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, nesse texto diz que no meio do trono de Deus existem 7 chamas. E essas 7 chamas de fogo são uma manifestação dos 7 Espíritos de Deus. E daí, queridos, a gente, às vezes, quando a gente, como cristãos, quando a gente fala sobre fogo, o que os cristãos são, Apocalipse 4:5. O que os cristãos são levados a entender? Fogo, uau! Vamos pular, vamos dançar, vamos rodar, vamos cair, é fogo. Não, queridos, mas
O fundamento bíblico é o fogo santifica. O fogo purifica. Essa é a primeira questão do fogo. Quando o Senhor vem com fogo, é para purificar. Para purificar para quê? Para fazer aquilo que é bom e tem valor se tornar melhor e com mais valor ainda. Vamos lá. Não sei se vocês conhecem Ouro, mas eu moro numa região que tem garimpos. Vamos lá, deixa eu ler o texto de novo. Apocalipse 4:5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu moro numa região que tem pelo menos uns 3 garimpos em volta aqui. E meu irmão, um dos meus irmãos, ele já trabalhou num garimpo. Então, ele já levou para casa o ouro bruto. Muito legal a pedra de ouro, porque ela é opaca, né? Ela não tem, quando você tira ela lá em natura, ela não é brilhosa, ela é bem opaca, um amarelo meio esquisito, puxado para um tom mostarda. E nessa, né, que meu irmão levou, não sei a base, porque eu nunca fui lá garimpar, né? Não sei se tudo é assim ou se quando ele levou já tinha passado por algum tipo de processo. Mas ela não era uma pedra pura. Ela tinha muitos pontos pretos do minério, né, que tem no meio do garimpo. E ela era uma pedra muito disforme. Parecendo uma pedra mesmo, irmãos, que a gente acha no quintal. Era mais ou menos assim, desse tamanho, assim. Não era grande. E essa pedra de ouro, ela tem valor. Amém? É ouro. Mas é um ouro que o seu valor é reduzido. Por que o valor é reduzido? Porque não passou pelo fogo. O ouro, antes de passar pelo fogo, ele tem contaminações e ele não tem forma. Para quem, exatamente, Bruto, para quem não conhece, né, o ouro, pode passar por uma pedra qualquer. Então, quando o Senhor fala da manifestação do fogo, o Senhor está falando de algo que vai tirar as impurezas, que vai nos purificar e que vai nos deixar moldáveis. Ou, no caso do vaso do oleiro, que vai nos firmar para o início da obra. Então, o fogo não tem nada a ver com fogo. Vou cair, vou rodar, vou chorar, vou falar em línguas. Não tem nada a ver com isso, queridos. Eu me lembro, porque eu vim disso, tá? Se você é disso, em nome de Jesus, eu não tô te criticando, porque eu vim disso e desse entendimento. E eu me lembro, uma das primeiras vezes, quando eu ouvi o AP falando acerca de pessoas que caem na unção, no fogo, mas elas levantam da mesma forma. Que fogo é esse? Que não transforma. Então, todas as vezes que é uma manifestação do fogo do Senhor, e eu não vou nem dizer que não vai cair, que não vai rodar, que não vou dizer nada disso, mas eu estou dizendo que quando eu sair daquele ambiente onde houve aquela manifestação do fogo, eu tenho que estar mais parecida com o Espírito. Eu tenho que estar mais parecida com Jesus. Porque o fogo vem para me moldar, o fogo vem para me firmar, o fogo vem para me santificar. Então, aqui em Apocalipse diz que os 7 Espíritos de Deus, eles são como tochas de fogo. Então, se essa tocha de fogo, exatamente, o fogo não é emocional, se essa tocha de fogo está acesa dentro de mim, eu tenho que estar, como a Bíblia diz, de glória em glória. Eu sempre falo nessas questões das festas, né? E daí eu gosto muito de falar isso acerca do Yom Kippur, né? E dentro desses períodos longos, quando a gente passa esses períodos longos de vídeos e de ministrações, que todos os anos eu tenho essa oportunidade. Todos os anos. Porém, irmãos, aquilo que eu apresentei o ano passado não deveria ser a mesma coisa que eu estou apresentando esse ano.
Porque aquilo que eu apresentei o ano passado, eu estou falando das nossas mazelas de alma, amém? Deveria ter sido resolvido, e agora eu vou apresentar novas coisas. Nós estamos na estação da primavera. E a estação da primavera é guerra. Mas que guerra? Nós vamos brigar? Alguns brigam, né, irmãos? Eu estou vendo alguns barracos aí nos grupos, em nome de Jesus. Que o fogo do Espírito venha sobre os grupos e que haja harmonia, comunhão e suporte no meio dos irmãos. Né? Parece que tem um nível de intolerância aí. Não estou falando no contexto geral, mas a gente tem visto muito isso. Sangue de Jesus tem poder. Quando eu estou na estação da guerra, é para quê? O rei, ele não sai para a guerra porque eu não tenho nada que fazer, vou guerrear. Não, o rei tem um propósito. Qual o propósito? Expandir o reino. Então, eu quero esse território está ocupado, então nós vamos guerrear. Vamos montar uma estratégia, vamos guerrear, porque eu quero esse território. Trazendo para o âmbito pessoal, eu tenho que olhar em mim territórios que estão ocupados pelas trevas, seja por demônios, seja por mentalidade, seja por cultura, seja por conceito, seja por fundamento, e eu tenho que fazer guerra dentro de mim para que esses territórios em mim sejam ocupados pelo Senhor. Então o fogo, ele vai me levar a isso, a um reconhecimento pessoal. E daí, esse ano, vamos colocar algo aí, a ira, né? Eu sou uma pessoa que sou tomado pela ira. Qualquer coisa me ira e eu tento me segurar, mas todo mundo vê que eu estou irada, a minha expressão, a minha tonalidade de voz muda, e qualquer coisa eu sou o conhecido pavio curto. Então eu preciso tomar esse território para o Senhor. E daí o ano que vem, queridos, eu tenho que tomar outro território. Porque eu não posso passar a vida inteira lutando pelas mesmas causas. Então eu luto uma vez e deixo? Não, eu luto uma vez e venço. Eu preciso vencer. E nós temos o Espírito que habita em nós para nos ajudar a vencer essas questões, para tomar esses territórios. Em Apocalipse 5:6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, ele tinha 7 níveis de autoridade e governo, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E aonde estão esses 7 Espíritos de Deus? Eles foram enviados por toda a terra. Então, não é somente um Espírito Santo, são 7. Queridos, se a gente for olhar, tem várias linhagens acerca desse ensino. Mas o que eu penso é que, assim como Deus é um, assim como Jesus é um, o Espírito é um. E essas 7 manifestações, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, são o caráter de um ser. São as manifestações da essência do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é o Espírito do Senhor. Ele é o Espírito da sabedoria. Ele é o Espírito do entendimento. Ele é o Espírito do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor do Senhor. E agora, queridos, eu quero que você imagine aí. Eu vou pegar algo que todo crente pede, né? Quem pede sabedoria? Nós somos envolvidos com esse desejo, né? De sermos sábios. Mas eu quero que você entenda que o Espírito Santo habita dentro do meu espírito e do seu espírito. Então, toda essa essência de quem ele é já está dentro de mim e dentro de você. E por que que não manifesta? Porque nós somos tomados pelas obras da carne. Porque a carne ainda fala mais alto.
Porque a alma fala mais alto. Porque o espírito, apesar de ser um ser poderoso, apesar de ter como uma parte das suas manifestações, como a gente viu em Apocalipse, fogo, ele está abafado pela nossa natureza humana e corrupta. Porque a partir do momento que eu vou me alinhando à palavra de Deus, essas manifestações, essa essência de quem é o Espírito, vai se manifestar no meu caráter. Lembra que Jesus disse assim, olha, eu e o Pai somos um. Será que hoje nós podemos dizer, eu e o Espírito que habita dentro de mim somos um? Ou nós só queremos o Espírito para esses momentos de rodar, pular, chorar, e no dia a dia, não importa a essência dele que está dentro de nós, importa o que eu quero. Ah, mas eu não tenho sabedoria. Você mesmo não tem, mas o Espírito que habita dentro de você tem. E por que que ele não está manifestando? E por que que não está tendo força para vir para fora? Essa sabedoria que é a própria pessoa do Espírito Santo. Eu posso te dar uma dica. Falta de Bíblia. Porque a Bíblia é a maior fonte de sabedoria do Senhor. Daí, se eu não tenho Bíblia, como é que o Espírito Santo vai ativar essa sabedoria em mim? Se não tem... Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, queridos, é uma extensão. E ela está ligada na energia. Então, aqui está passando poder. Aqui está passando eletricidade. Qualquer coisa que eu colocar aqui, que estiver ligada aqui, vai funcionar eletricamente. Mas eu quero que você imagine agora um liquidificador sem o cabo para encaixar aqui. Eu tenho a fonte, eu sou o liquidificador, eu tenho condições de processar, eu tenho condições de alimentar, eu tenho condições em mim. Porém, eu estou desconectado, eu não tenho o elemento. Eu não tenho o elemento que pode ser ativado por essa energia. O elemento que o Espírito vai usar para trazer sobre nós essas manifestações é a palavra. Se eu não tenho, mas eu tenho, eu conheço muito a Bíblia. Não é esse nível de conhecimento, queridos. Todo conhecimento sem vida é um conhecimento morto. Vamos lá. Você já conversou com um morador de rua? Você já conversou com um viciado na rua? Com esses noiazinhas? Você já parou para conversar com eles? 90% deles sabe mais Bíblia do que eu e você. Mas não passa de um conhecimento natural. Esse conhecimento que eles têm não é gerador de vida. Então, daí é o contrário. É como se eles tivessem o cabo, mas não tivesse o liquidificador. Então, queridos, nós vamos estar aqui esses dias, 7 semanas, falando sobre o Espírito. E daí, eu preciso viver isso. Nada em nós é um ambiente mágico que vai acontecer de uma forma sem esforço. Eu preciso me mover, eu preciso treinar a minha alma. Quando a gente fala de mortificar a minha alma, eu preciso levar a minha alma para aquilo que a Bíblia diz que é. Então, vamos lá. Eu preciso de entendimento. Ou eu preciso ser forte, fortaleza. Isso a gente vai tratar lá na frente, na Semana do Espírito de Fortaleza. Mas eu preciso disso. Só que daí, quando vem a luta, em vez de eu buscar o que a Bíblia diz acerca daquilo, daquele momento da minha alma, eu vou chorar, eu vou me esconder, eu vou fugir, eu vou brigar com Deus, eu vou ficar chateado, Senhor, porque eu...
eu não mereço passar por isso. Então, o que está falando em mim é a obra da carne, é a obra de uma alma doente, não é a obra do Espírito. Então, essa manifestação dos 7 Espíritos de Deus é a essência, é o caráter do Espírito. E o 7, queridos, está ligado a uma obra completa. Então, pensa aí agora, vamos analisar a nossa vida? São 7 manifestações do Espírito, vamos voltar lá. Espírito do Senhor, que a gente já vai entrar falando sobre o Espírito do Senhor, estamos só na introdução. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. A obra do Senhor só será completa em mim, a obra do Espírito só será completa em mim quando eu manifestar a essência dessas 7 manifestações da pessoa do Espírito. E daí analisa aí, em que ponto você está? Qual dessas áreas você fala assim, não, isso aqui já tô funcionando dentro disso aqui. Porque o 7 fala de uma obra completa. A gente fala, o 7 é o número da perfeição, mas o 7 fala de algo que foi completo, que está pleno. Então, a obra do Espírito está plena em mim, porque, queridos, o que nós buscamos? Nós buscamos os dons. É assim ou não é? A gente quer ter os dons. Por quê? Porque os dons trazem uma evidência legal, né? Mas o que nós precisamos é da manifestação da pessoa do Espírito. Porque quando a pessoa do Espírito se manifesta em mim, o que vai acontecer comigo? Vamos lá, Gálatas 5, 22. Gálatas 5 começa falando sobre as obras da carne, né? Não vou ler só o 22, não, vou começar a partir do 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, aqui, Paulo está dizendo assim, hein, andem no Espírito. O que é andar no Espírito, queridos? É andar na pessoa do Espírito, dentro das 7 manifestações do caráter do Espírito, que é o que a gente acabou de ler em Isaías. Então, ande no Espírito. E não vai satisfazer a concupiscência, o desejo louco da carne. Queridos, e esse versículo 16, ele é o suficiente para nós sairmos de um monte de pecado. Porque tem coisas que estão arraigadas dentro da minha alma e que vai me dar um trabalho para arrancar. Mas eu tenho que arrancar. E tem coisas, posso falar, irmãos? Eu falo sempre que eu quero ter a diplomacia do APEDER. O APEDER bate na gente, né, com a classe. Eu não tenho essa classe ainda. Estou lutando para ter. Mas tem coisas que o que falta em nós é vergonha na cara. Sabe? O que falta em nós. Daí eu escuto pessoas, irmãos, falando assim: eu ainda estou aqui servindo o Senhor porque eu temo o Senhor. Não, se você temesse o Senhor, você não praticava as obras da carne. Para de conversa. Para do auto-engano. Sai disso. Porque a obra da carne tem que me levar ao medo terrível do inferno, queridos. E daí nós vemos cristãos que estão numa caminhada de anos com o Senhor e não deram conta de vencer as obras da carne ainda. E daí nós vamos falar das obras da carne. Porque a carne milita, briga contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos. Irmãos, presta atenção, são opostos entre si. É um imã. Sabe o imã quando você coloca do lado errado? Que ele não bate? São opostos entre si. Não tem como você praticar a obra da carne e falar que está no espírito. Não tem. Não se iluda. Ou você está na carne ou você está no espírito.
São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, não é o seu querer, não é o meu querer que tem que ser praticado. Querido, se eu morri, a gente está aqui, né? Ainda dentro do portal da peça. Se eu morri com Cristo, como diz a palavra, pelo batismo, não é mais o meu querer. Não é mais. Queridos, volto a dizer, o Senhor, ele nos molda, mas a nossa base de identidade, ela não muda. Volto a dizer, eu sou sanguínea colérica. Então, o Senhor, através da sua bondade e misericórdia, ele vai acalmar o ímpeto do sanguíneo colérico. Mas o sanguíneo colérico não vai morrer. Eu vou ser sanguínea colérica o resto da vida. Então, como sanguínea colérica, eu tenho guerras tremendas. Porque tem coisas que eu venci, tem coisas que eu tô guerreando. Daí eu não posso mais ser guiada pelo meu querer. E muitas vezes o meu querer é. E daí eu falo, volta, Andréia, vai pra casinha. Aqui é o querer do Espírito. Aqui você não manda em nada. É o querer do Espírito. Aqui é da forma do Espírito. Ah, mas isso não é hipocrisia? Não, queridos, isso é mortificar minha carne. Porque Paulo não está dizendo que eu não vou ter querer. Paulo está dizendo que eu não posso ser guiado, que eu não posso andar pelo meu querer. Eu tenho que andar pelo Espírito. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Porque a lei, quando a gente fala da lei, eu não estou falando acerca dos benefícios da lei, porque tudo está incluído na lei. Mas a lei, ela se manifesta para quem, queridos? Vamos lá, você está no seu carro, a sua BMW aí na sua cidade, muito bem vestido, muito bem arrumado, andando no trânsito. Se você seguir todas as regras de trânsito, a lei tem poder sobre sua vida? Você não vai ser multado. Se você parar num teste de bafômetro, você vai ser liberado. Tá tudo ok. Mas para quem que a lei é aplicada? A lei é aplicada para os contraversores da lei, para aqueles que não praticam a lei. Então, eu vou receber só os benefícios da lei se eu estou andando certinho, porque existem benefícios. Um dos benefícios é andar em liberdade, né? Talvez o maior. Eu posso entrar e sair, que eu não vou ser aprisionado, porque a própria lei que me aponta e me julga, ela também me protege. Então, se eu ando guiado pelo Espírito, eu não estou debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonaria. E coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. E daí, o foco aqui é falar do Espírito, eu não vou entrar nas obras da carne, mas eu só quero deixar um hashtag fica a dica para os irmãos, que glutonaria é pecado, tá, irmãos? Em nome de Jesus, guarda isso, é obra da carne. E quem pratica não herda o reino dos céus. E a gente entrou numa roupagem do inferno, que as pessoas falam, nós falamos e achamos engraçado, crente não bebe, mas come. Uhum. Vai, entra nessa, tá, irmão? Você vai perder o reino. Glutonaria é pecado, é obra da carne. Porque daí eu não consigo satisfazer as minhas emoções e eu vou para a comida. E eu uso a comida como fonte, não como fonte de energia e de vida, mas eu uso ela como fonte de prazer. O meu prazer não está no Senhor, o meu prazer está na comida. Mas isso fica para outra ministração. Chegamos onde eu queria. Mas o fruto do Espírito, versículo 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, se eu estou vivendo isso, não há lei.
Mas daí, queridos, isso aqui é fruto. É fruto do Espírito. E daí eu vejo pessoas se esforçando para amar. O nosso esforço não tem que ser para amar. O nosso esforço tem que ser para viver a palavra de Deus na sua plenitude. Porque quando eu estou vivendo a palavra de Deus, o fruto vai aparecer. Porque o Espírito está em mim. E ele não tem como dar outro fruto. O fruto que o Espírito vai dar é o fruto do amor, é o fruto da alegria, é o fruto da paz, é o fruto da longanimidade, da benignidade. Longanimidade, ser longânimo, ter um longo ânimo. Benignidade está um passo depois da bondade. Eu lembro que uma vez eu escutei uma ministração explicando o que era benignidade. E isso me marcou. O que é bondade? Alguém chega na sua casa e fala assim, eu tô com fome. Você fala, tá bom, deixa eu ver o que tem na geladeira aqui. Aí você vai lá, faz uma mesa, coloca fruta, pega o que tá na geladeira ali e serve a pessoa. Isso é bondade, isso tá sendo bom. O que é ser benigno? Não, calma lá que eu vou preparar algo para você agora. Vai lá e faz sua melhor receita e coloca na mesa. Não foi algo que você simplesmente colocou ali, foi algo que você foi além. Você deu um passo a mais. Isso é ser benigno. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se eu vivo dentro da palavra, com a manifestação em mim da pessoa do Espírito, eu vou dar esses frutos, queridos. E não vai ser algo forçado, eu preciso te amar. Não. Eu vou conseguir caminhar até com quem eu não gosto. Como assim eu vou caminhar com quem eu não gosto? Porque eu amo, porque o amor está acima. Então, eu não gosto de você. Eu não tenho muita afinidade com você, nós somos muito diferentes, tem alguns comportamentos seus que eu não gosto. Mas o amor de Cristo que está em mim faz com que eu olhe para você e veja a sua importância no reino. Então eu vou andar com você. Porque você é algo importante que o Senhor colocou ali naquele tempo, no mesmo lugar, eu vou andar com você. Eu não gosto de você, mas eu amo você, eu amo o Senhor, então eu ando com você. E não é andar amarrado, queridos. Não é andar apontando, é andar. Eu estou disposto a te servir, eu tô disposto a viver com você. Isso é fruto do Espírito. E daí, dentro daquilo que é o Espírito também, nós vamos ver que o Espírito, lá em 1 Coríntios 12, ele pode nos entregar dons. E daí aqui é diferente, vamos dar uma lida nisso aqui também, 1 Coríntios 12. É diferente por quê? Porque daí o dom, a gente vai ler a partir do 3. Vamos ler a partir do 1. É diferente por quê? Porque o dom é um presente que o Senhor me dá, mas que eu não uso. Eu tenho o dom, mas ele não serve para mim. Ele serve para mim servir você. Eu preciso do seu dom. Então, o dom, ele pode ser algo permanente, que faz parte da minha característica ministerial, ou pode ser algo para o momento. Vou dar um exemplo. Eu não tenho dom de cura, mas eu já orei por uma pessoa cega e ela voltou a enxergar. Uau, que top! Não, queridos, o Senhor queria curar aquela irmã e quem estava ali no momento era eu. Eu não tenho dom de cura. Não tem nada de uau nisso. O Espírito desejou curar uma pessoa naquele momento e quem estava ali era eu. Simples assim. Ele manifestou um dom. Vamos lá. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Queridos, eu quero dar uma pausa aqui, que eu acordei cedo e vim estudar para ministrar. E essa questão do anátema Jesus me chamou muito a atenção e eu fui dar uma olhada. O que a gente aprendeu a vida inteira? Que anátema é maldito, né? Mas eu quero ler uma tradução para você, no original, tá? A palavra é anátema mesmo.
E tem várias características, eu quero ler para vocês a segunda, que diz assim: o que é anátema? É algo dedicado a Deus, sem a esperança de receber de volta. Quando eu me refiro a um animal doado para sacrifício, uma oferta, daí essa pessoa, algo destinado. Daí, se eu coloco uma. Olha, queridos, anátema. Se eu coloco algo no Senhor e não espero que ele vai me dar nada em troca, eu estou sendo anátema, eu estou sendo maldito. Porque quem faz isso são os ídolos mortos. Ele é vivo. E tudo que eu planto nele recebe vida. E volta para mim com a potência da vida de Cristo. Mas vamos lá. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em vós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. O outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O outro, no mesmo Espírito, a fé. O outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Outra operação de milagres, outra profecia, outro discernimento de espíritos. Há uma variedade de línguas, há outra capacidade de interpretá-lo. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, esse Espírito, queridos, que habita em nós, ele tem as suas características como pessoa, que são as 7 manifestações do Espírito. Mas ele manifesta fruto, quando ele está atuante dentro de nós, ele vai manifestar os frutos, a sua natureza. E ele distribui dons. E tudo isso aqui a gente está falando para falar do Espírito do Senhor. Porque essa primeira semana a gente vai tratar do Espírito do Senhor. E daí, queridos, o que é... Deixa eu voltar lá para a gente pegar a palavra no original. Isaías 11, 2. A palavra Espírito aqui no original é ruach, ruach, e várias formas de falar no hebraico, que está se referindo a vento, a um sopro. Mas não é um vento, queridos, como esse vento que passa na nossa casa. Está se referindo a um vento ligado ao vento do Espírito, ao sopro de Deus que traz vida. Então, o Espírito do Senhor é o sopro de Deus que traz vida. E isso, para mim, é tremendo, porque se existe em nós áreas de morte, é porque o Espírito do Senhor ainda não se manifestou nessas áreas. Porque nós não arrancamos a morte ainda para que o Espírito manifeste a vida. Porque nós ainda estamos ligados, aliançados com a morte. E daí a vida está inoperante. Mas o Espírito de vida tem poder, sim, queridos, tem poder. Mas eu quero que você entenda, em Salmo 115, diz que a terra foi dada para o domínio, para o governo do homem. Então, o Senhor, ele não vai, e ele pode fazer. Mas o Senhor respeita leis e princípios, ainda mais quando as leis e os princípios foram estabelecidos por ele mesmo. A terra está debaixo do governo do homem. Se eu não autorizar, o Espírito não faz. Então, eu preciso quebrar essas alianças, para que o Espírito do Senhor, a vida do Senhor venha. Mas quando nós falamos acerca de Senhor, queridos, nós vemos o que é o Senhor, é o dono, né? Eu gosto muito de usar a expressão para trazer entendimento sobre os senhores de fazenda. Era o dono, né, de tudo ali. E daí, ele era o dono tanto das terras, como das pessoas que moravam dentro daquela fazenda.
Então, o Espírito do Senhor está ligado a um território de governo do Senhor. Então, todo mundo que está dentro deste território, que daí é o reino, vai estar empossado desse Espírito que nos leva também a governar. Porque o Espírito do Senhor, ele se manifesta para isso, para trazer vida, e quando eu tenho vida, eu tenho domínio, eu tenho autoridade, eu tenho governo sobre as situações. Quem de nós aqui, queridos, já aconteceu uma situação que ficou desgovernado na alma? Que perdeu as estribeiras, que, como diz o AP, né? Chutou o pau do tabernáculo, a coluna central do tabernáculo. Eu já fiz isso, queridos, várias vezes. Graças a Deus, tem muito tempo que eu não faço, muitos anos, que eu não pratico essa obra da carne. Mas eu já briguei com Deus, queridos. Já fiquei chateado com Deus, já fiquei até de mal de Deus, assim. Falei com o Senhor, não quero desviar, não, mas nesse momento eu não quero falar com o Senhor. Olha que louca. Só Jesus mesmo vai ter misericórdia da gente, né? Mas o Senhor continuou me dando vida, né? Porque eu poderia ter morrido naquele momento. Mas isso tem muitos anos, tá, queridos? Nas imaturidades da vida, né? Onde a carne governava. Mas quando você está debaixo da vida do Espírito, que manifesta o senhorio, o Espírito do Senhor, você começa a ter controle. Daí eu volto a dizer, como a gente viu lá, Paulo falando. Não é que eu não sinta. Queridos, o dia mal vem para todo mundo. A ira vem para todo mundo. Se não viesse, a Bíblia não ia dizer, olha, você pode até se irar, mas não peca, não. Domine sobre a ira, governe sobre a ira, não leve ela para o pecado. A Bíblia não ia falar tantas coisas. O dia mal vem, queridos. Só que quando eu estou dentro de um alinhamento emocional e não estou nas obras da carne, eu consigo ter governo e domínio sobre isso. Queridos, eu acho tremendo, porque quando a gente fala de governar, quando a gente fala de autoridade, o que a gente pensa? Qual é o nosso primeiro pensamento? Eu vou ter gente debaixo da minha autoridade. É assim ou não é? Fala a verdade. E hoje eu entendo o governo. A primeira base do governo é eu tenho governo sobre mim mesmo. E por ter governo sobre mim mesmo, eu consigo ter a autoridade para orientar, ajudar, guiar pessoas para chegar nesse mesmo nível. Mas eu ando dentro desse governo interno de mim mesma. Eu sinto a ira, eu sinto às vezes a indignação, eu sou uma pessoa normal, né? Mulheres aí, a gente vai continuar tendo TPM, aquelas que estão entrando na menopausa, o homem também tem suas questões hormonais, mas os hormônios, as minhas emoções, exatamente, o domínio. Não me dominam mais. Quando eu consigo ter domínio próprio, eu estou exercendo governo sobre mim. E se eu exerço governo sobre mim, o Senhor pode começar a me colocar sobre governo em outros lugares. Porque daí eu não sou mais uma pessoa desequilibrada. Então, queridos, para a gente encerrar, né? Porque Jesus já é 8h30, aleluia. O Espírito do Senhor, ele vem sobre mim primeiro para me trazer vida. Porque o Espírito do Senhor foi soprado dentro de nós, né? Na criação, para que nós vivêssemos. Sem o Espírito do Senhor não existe vida. Mas o Espírito do Senhor também traz sobre mim senhorio. Traz o senhorio do Pai, de Cristo e do Espírito sobre mim. Eu ando segundo ele e traz um espírito de autoridade e governo de mim para comigo mesma. Eu domino sobre as minhas emoções. Mas se sou eu, então eu não preciso do Espírito. Não, queridos, eu preciso do Espírito. Jesus disse assim, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Se eu fazer dentro da minha força,
é aquela questão que eu já pratiquei isso. Não, eu vou mudar. Eu não vou ser mais assim. Daí vem a primeira situação, aguentei firme, fico me sentindo top. Uau, não explodi. Vem a segunda situação, mas dentro de mim eu tô fervendo. Quando vem a terceira, a carne vem tudo para fora. Você já viveu isso? Você tenta, e você vai conseguindo e você acha que venceu e de repente vem tudo para fora. Por quê? Porque são coisas que nós estamos praticando na nossa força. Mas quando eu pratico na força do Senhor, do senhorio do Senhor, existe uma permanência nisso. Isso quer dizer que eu nunca mais vou errar nessa área? Não, isso não quer dizer isso. Porque eu posso dar uma resbalada e voltar para a natureza humana. Mas daí eu já conheço o caminho. Se acontecer uma resbalada, e quando eu falo acontecer uma resbalada, queridos, tem que ser uma coisa quase que nunca. Eu sou assim, nossa, eu tinha 10 anos que eu não vivi isso aqui mais, Senhor, me perdoa. Daí eu conheço o caminho, daí eu vou voltar. Daí eu vou fazer a techuvá. Senhor, me perdoa. Isso aqui, o Senhor estava atuante em mim e eu saí da natureza do espírito, eu entrei na natureza da carne, mas eu estou voltando. Esse é o espírito do Senhor. Queridos, e eu declaro que nesses dias da contagem do homem, nós viveremos um tempo genuíno, onde seremos alinhados ao propósito, à vida, à essência do Espírito. E nós vamos andar em plenitude de vida, cheios das manifestações da pessoa do Espírito Santo. Que nessa semana, que começou ontem, né, tem mais ministrações vindo por aí, que você possa começar a ser tomada dentro do Espírito do Senhorio. Que não seja mais só uma falácia, eu sou do Senhor. Não, que seja uma verdade, eu sou do Senhor. Eu estou disposto a tudo para viver com o Senhor, para viver para o Senhor. Eu sou do Senhor e por ser do Senhor, na força do Senhor, eu domino sobre as minhas emoções. Eu domino sobre os meus sentimentos. Eu não vivo, como Paulo disse lá em Gálatas, eu não vivo guiado pela minha carne. Eu não vivo na concupiscência dos meus sentimentos e da carne. Eu sou guiado pelo Espírito. E o Espírito diz que é assim que eu tenho que agir. Então eu não vou agir assim porque eu quero mudar. Eu vou agir assim porque eu tenho a vida do Espírito em mim. Que o Senhor te abençoe, irmãos, poderosamente. E que nesses dias haja visitações poderosas, de manifestações genuínas da vida e da pessoa do Espírito. Que você e a sua casa sejam tomados por essa verdade. E que o Espírito manifeste, primeiro, a sua pessoa, segundo, os seus frutos em você. E dentro da pessoa do Espírito agindo em você, dentro do fruto do Espírito que manifesta em você, você possa ter os dons para liberar e ativar pessoas dentro da essência e do governo do Espírito. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amanhã a gente se vê para mais um dia da contagem do homem. Amém, queridos? Shalom, shalom.